E aí, gente, tudo bom? Finalmente o vídeo aí de análise com as imagens de Game of Thrones, né? Do terceiro episódio da 8ª temporada de Game of Thrones. Sim, o vídeo demorou, era para ter sido lançado na terça à noite, mas está sendo lançado na quarta-feira à noite, porque, perceba pela minha voz, eu tô gripado, e 2, terça-feira foi meu aniversário, então eu fui comemorar o meu aniversário, aí a gripe também piorou, porque eu fiz estripulias na terça-feira à noite e tô aqui com essa voz bem diferente do usual, peço desculpas, tá? Acho que dá pra entender direitinho aí tudo que eu tenho pra falar desse episódio extremamente escuro, né? The Night is Dark and Full of Terrors. A partir de agora, com spoiler, só fica aqui caso você tenha assistido ao episódio, então, caso contrário, você vai levar chuvarada de spoilers, tá? 3, 2, 1 e spoilers tá aí. A imagem que mais repetiu em Game of Thrones, a imagem preta, essa imagem aqui, tô brincando. O que é que eu fiz aqui com as imagens? Você tá vendo o Sam, né? Clareei bastante algumas imagens, clareei mais do que o necessário ali, então vai parecer um pouco distorcida, parece com pouca qualidade, mas mesmo assim eu não consegui ver muita coisa direitinho aí. E aí, quando eu estava capturando as imagens, eu fiz um tratamento em cada uma delas, saturei algumas, aumentei o brilho na outras, destaquei algumas coisas específicas em poucas outras assim, mas ainda assim muito difícil de ver, e você vai ver aqui o que você não conseguiu ver em Game of Thrones, ou pelo menos eu vou tentar fazer isso. Ficar bebendo constantemente minha águazinha, então vai ficar aparecendo essa garrafa, tá? Mas vocês não vão ligar para isso não, porque tá difícil aqui a garganta. Vamos lá. Começa com o Sam e a câmera seguindo. Quando começou esse episódio eu disse, vai ser sensacional, a fotografia é sensacional, porque o Sam passa e aí a transição de câmera nos leva pro Tyrion sem corte algum, ou seja, é um plano longo, né? E mais tarde nos leva aí pro Bran. Todo mundo se organizando de alguma forma para a batalha, né? Os três aí, o Sam bem nervoso, bem ansioso, e durante a batalha mostrou-se por quê, né? Ele teve um desempenho meia boca, eu diria, mas passa pro Tyrion, que tá chateado. Ele tá chateado pois tem que ir pras criptas, e dentro das criptas acontece um negócio super legal que mais tarde eu vou mostrar pra vocês, tá? Quando inicia a batalha, logo após mostrar a formação dos exércitos, a Melisandre, eu passei o vídeo anterior todo chamando de Missandei, né? A Melisandre faz aqui uma magia e acende as foices dos Dothraki, né? Que foram o primeiro povo, né? Que foi o primeiro povo que a Daenerys tomou aí como exército, né? Então as lâminas, as armas deles, todas acesas. E aí muita gente pergunta, mas por que eles atacaram primeiro? Muita gente até chateada assim, nada a ver eles atacaram primeiro. Eu também não concordo com a estratégia. Mas eles seguiram bem a estratégia que eu até coloquei no vídeo anterior. No vídeo anterior eu expliquei. Os primeiros ali, tanto que eles estavam até como triângulos, pontiagudos, assim. Eles iam para tentar partir o exército no meio. O que eu acho ruim desse ataque deles é porque foi muito precipitado, né? Não conseguiu ver nada do outro lado. Só que quando vem a Melisandre e acende todas as armas, eles ficam muito empolgados, cara. O Verme Cinzento, ele olhou assim, ih, rapaz, olha aí que massa. Então, assim, como eles ficaram muito empolgados, no RPG a gente aprendeu que essa empolgação não pode morrer. Eles resolveram atacar muito provavelmente um pouquinho antes do tempo por conta disso, mas sim, eles iam atacar primeiro de toda forma para tentar dividir o exército ali dos White Walkers em dois e aí formar duas frentes de porrada, digamos assim. A estratégia não deu certo de forma alguma. Ó, dá para mostrar aí o Ed Doloroso, assim que acende as lâminas, né, as armas dos Dothraki, o Ed Doloroso ele sorri assim, super feliz. E aí depois, cara, a Melisandre olha pra Arya, ou seja, já é um tal do foreshadowing, né? Foreshadowing é aquilo que é antecipado como solução do episódio, trocando em miúdos. Mas tem um vídeo aqui do meu querido amigo do Câmera 7, canal Câmera 7, o Johnny, que explica muito bem o que é foreshadowing, num belo inglês, porque tem muita gente reclamando das minhas pronúncias aí, tá? Mas vamos lá, a Melisandre aí dá uma olhada para a área e já meio que aponta aí, dá um pouco de spoiler de que ela que vai ser a salvadora. E aí perceba que a Melisandre ela tem todo um caminho, né? Ela escolheu o Stannis como príncipe prometido em um determinado momento, depois trocou o Stannis um pouco ali pelo Gendry, depois do Gendry pelo Jon Snow e finalmente pela Arya, a princesa, no caso, prometida de matar o Rei da Noite. É interessante isso porque profecias são realmente muito difíceis de serem destrinchadas, né? De serem analisadas. Se você levar ao pé da letra, ela não dá certo. Se você expandir demais, aí o pessoal já diz que você está malucando com a profecia. Mas o interessante disso aqui é que
ela vai renovando ali o entendimento dela da profecia do Azor Ahai, o príncipe prometido, né? Que não sei se pode se chamar de Azor Ahai, porque a Arya não tem todos os predicados, que é o tal da Luminífera, ter sacrificado um amante, né, para conquistar essa espada ateada de fogo e tudo mais, queria matar o Rei da Noite. Então, por mais que ela não tenha todos os predicados, ela tem alguns desses, ela se sacrificou, ela sacrificou a própria Arya, né, ela é uma no one, ela é uma ninguém, ela sacrificou muita coisa ao longo de sua jornada, até, como eu falei, ela é a única que se preparou para esse momento. Então, por isso que a Melisandre, ela vem sempre reinterpretando. E no encontro anterior que ela teve com a Arya, ela viu, né, ela conseguiu ver na Arya que ela ia causar muitas mortes. Aí muita gente diz, então Game of Thrones já está preparando desde daquele encontro. Não necessariamente, mas também sim. Ele não está necessariamente preparando, porque naquela época a Melisandre tinha outra visão. Ela estava com, se eu não me engano, com Stannis ainda naquela época. E daí depois com o Stannis ela até colocou à prova a profecia, porque o Stannis falhou. E aí veio o Jon Snow, ressuscita o Jon Snow e acha que é o Jon Snow, mas agora vê que é a Arya, e ela mesma se lembra daquele diálogo. E por isso que ela entende que, ao ver, quando olhou para a Arya, ao ver que ela ia matar gente dos olhos verdes, castanhos e também azuis, ela entendeu finalmente a profecia de que a Arya é que ia matar o Rei da Noite. Então por isso essa olhadinha e mais tarde um papo que eu vou chegar lá. Então com as lâminas acesas, com as armas acesas, eles vão e dá ruim. Dá ruim, tanto que a Daenerys resolve sair dali de perto do Jon Snow, joga fora a estratégia de proteger os dragões, protegerem o Bran, e aí parte para o ataque para defender os seus Dothraki. Essa imagem aqui do Jaime eu acho legal porque perceba que eles utilizaram o mesmo jogo de cena aqui nessa imagem, né, a mesma organização de cena nessa imagem, de quando o Jaime estava contra o exército da Daenerys, contra os dragões. Agora ele está a favor dos dragões e sendo salvo pelos dragões. Então é uma reviravolta do personagem, apontada aí, né, desde o final da temporada anterior, imagem só para ilustrar isso. E aí os dragões entram na batalha e o Rei da Noite manda uma névoa, como um bom mago, um feiticeiro, coisa parecida. Ele manda ali a névoa e saindo de dentro da névoa, alguns Dothraki ainda cavalgando, ou seja, alguns ainda sobreviveram. A gente talvez verá isso no próximo episódio. Eles não foram completamente dizimados. Aí uma imagem lindíssima que depois que eu clareei a imagem dá para ver melhor. Drogon ali fazendo uma linha de fogo, salvando um pouco ali o exército da Daenerys, né, as tropas da Daenerys, vocês ficam chateados aí com a pronúncia. E aqui o Rei da Noite mandando aqui em cima, no caso, a névoa, né, a nevasca ali, o inverno de fato aí que chega também para Daenerys. O que eu gosto dessa imagem é porque ela remete muito aos livros que a gente lê de Game of Thrones, mas não necessariamente os livros das Crônicas de Gelo e Fogo, mas os livros antigos, como por exemplo o Mundo de Gelo e Fogo, né? É um livro que meio que enciclopédia ali, que aborda o mundo com os dragões e tal. E aí algumas ilustrações também do Mark Simonetti, que você está vendo aqui na tela, por favor, não me desmonetize, Mark Simonetti. Você consegue ver essa percepção de como era uma era com os dragões. E essa era voltou de certa forma, né? Então, essa imagem é tão épica quanto as imagens do Mark Simonetti e quanto as imagens que a gente vê nos livros que são extraídos do universo de Game of Thrones. No seguinte, a querida Arya salva a sua irmã, praticamente. Ela tira a irmã da frente de batalha e dá para ela uma adaga de vidro de dragão, né? De Dragon Glass. Aí muita gente dizendo assim, poxa, ela deu a adaga que ela matou o Rei da Noite? Não, ela deu uma outra adaga. Uma adaga ali de Dragon Glass, nada mais do que isso. A Arya, ela estava toda municiada ali, ela estava cheia de armas. E aí ela deu essa arma para a irmã se proteger, que não chega a utilizar, mas tem uma cena bonita com ela. Mais na frente a gente vai ver. Aí outra imagem que evoca esse lado aí, Mark Simonetti, nesse lado épico, que é um dragão rasgando ali, fazendo uma linha de fogo, como eu já falei. E algo muito interessante que é a Sansa chegando nas criptas e as pessoas apavoradas, né? Porque assim, poxa, se a Sansa saiu lá da frente de batalha é porque deu ruim. Então eles interpretam isso, né? A cara do Varys é muito... denuncia muito o pavor que eles estavam tendo ao ver a Sansa chegando nas criptas. E ela chega realmente, quando tem uma conversa com o Tyrion diz, eu queria ir pra batalha e tudo, cara, você não ia dar certo lá. Você ia morrer, deixa de ser besta. É mais ou menos isso que ela fala, né?
Aí o Jon Snow, que assim como o episódio de Game of Thrones, não conseguia ver nada. O Rei da Noite foi muito esperto e encobriu a visão dos dragões, né? Acabou com a força aérea da Daenerys, acabou com a força aérea de Winterfell, destruiu a visão dos dragões e também do Jon Snow, é tanto que os dragões se chocam. Nessa imagem que você tem que acreditar que são dragões se chocando. Gente, eles fazem isso como artifício para esconder a computação gráfica, tá? Para não deixar muito aparente a computação gráfica. Não adianta nos comentários ou onde quer que seja você defender, porque isso aqui é uma malacagem para que a computação gráfica não fique visível. Mas vamos avançar. Nossa querida Lyanna, com seus poucos homens aqui, está dentro de Winterfell, então corrigindo algo que eu falei no episódio anterior, os Mormon, eles, antes de serem dizimados, né, acabou, a casa Mormon agora realmente acabou, eles estão defendendo o Winterfell de dentro, e eles que ajudam a retirada, porque as tropas já batem em retirada, e os Imaculados defendem a retirada no campo ali, na frente do castelo, certo? Um detalhe aqui que pouca gente percebe nessa cena, mas muito legal, é aqui o martelo, né, o martelo do Gendry. Esse aqui é o Gendry que está lutando. E o martelo faz referência ao pai dele, no caso, o Robert Baratheon. Então o Robert, ele era muito conhecido por lutar com um mega martelo, um martelão assim, grandão. Até nas histórias contadas pelo Ned Stark e tal, tem o Robert com seu grande martelo que entrou nos salões de Porto Real, aquela coisa toda. É um maluco assim, arrancava 4, 5 cavaleiros de uma vez só com suas marteladas. Ele é grandão, parrudão, né? Mas ele era muito atlético. A gente viu ele mais gordinho, mas ele era muito atlético e tudo. E aqui o Gendry fazendo referência ao seu pai, usando um martelo de respeito. Não tão grande quanto os desenhados aí, né, de Game of Thrones do Robert, mas ainda assim grande, tá? E aqui o cão, né, lutando, não com espada, mas lutando com um machado, fazendo referência ao tempo que ele teve ali de retiro com aquela turma, meio religioso, sem religião, é um negócio meio estranho, né? Mas aqui o nosso querido cão, que lá ele era um lenhador, ficava cortando as lenhas o tempo inteiro com aquele machado, destruiu os cavaleiros que vieram, destruiu seus amigos com o machado e desde então assumiu o machado como arma, né? Deixando a espada de lado. O Davos, aquele negócio de acenar não serviu para nada, porque os dragões não estavam vendo, ou seja, a Daenerys não estava vendo ali o aceno do Davos, e como ela não estava vendo, ele teve que partir para outra estratégia. Quer dizer, ele não, né? Ele tentou, ele atirou as flechas para acender o fosso, né, de tochas, ou melhor, o fosso de estacas, mas o que na verdade aconteceu foi a Melisandre, que protegida pelos Imaculados, foi lá e acendeu isso aqui, só que antes de acender, olha o nervosismo dela, porque ela não estava conseguindo. Demonstra duas coisas: um, ela já está muito fraca; dois, ela precisa de muita concentração para se conectar aí com o Lord of Light, né, o Deus da Luz aí, que é o Deus dela, o Senhor da Luz, que é o Deus dela. Com tudo aceso aí, a gente meio que tem um segundo ato da batalha, assim, depois da retirada do exército da frente de Winterfell, eu diria. Os White Walkers, eles param de frente ao fogo, não sabem o que fazer diante daquilo. E aí, cara, a gente tem o segundo momento da batalha, que é, né, um reinício praticamente. Tanto que a trilha baixa um pouco, tudo fica acalmado. O cão, fazendo a referência lá à batalha de Blackfire, mentira, a batalha de Blackwater, o cão ele vai e se esconde do fogo, ele não aguenta esse negócio de fogo, né? Volta para as criptas, que tem um diálogo muito interessante do Tyrion dizendo que teria sido legal ser casado com a Sansa, e ela diz, não, a gente não ia dar certo juntos não. Mas só que mais na frente talvez ela reveja isso, vendo no Tyrion aí uma possibilidade de aliança, de casamento, de matrimônio. Esteja resgatando um pouco do carinho que um dia ela teve sim carinho, porque ela disse que já achou o Tyrion o homem mais inteligente de Westeros, né? É porque ela disse que não ia dar certo, pois o Tyrion está dividido, né? A lealdade do Tyrion é dividida entre ela e a Daenerys, e a Daenerys. E a Missandei, ela vê isso, cara. Ela vê isso. Isso é interessante porque será que ao ver ainda o carinho que talvez o Tyrion tenha por ela, mais na frente ela também viu que a lealdade dele agora passou para ela também, ou pelo menos ele a respeita, ou melhor ainda, ele de fato transforma a visão da menina mimada que tinha da Sansa para agora respeitá-la como uma possível rainha, uma governanta, uma líder, que seja. Então, por isso que é interessante também a Missandei ver essa cena para mostrar mais na frente para Dany que o Tyrion um dia foi realmente leal a ela, mas talvez agora esteja leal a nossa querida Sansa. Não sei, posso estar viajando aqui, mas
é uma. Então o Bran, ele começa a largar, ele entra nos corvos e a gente entende por que o Rei da Noite foi atrás do Bran, decidiu sair ali da retaguarda e foi para a vanguarda da batalha, né? Que os corvos, né, é o mínimo que dá para ver, ele passa perto ali do Rei da Noite. Ó, isso aqui eu juro que é o Rei da Noite, tá? Eu juro que Game of Thrones tentou que isso aqui fosse o Rei da Noite, ó. Bem aqui o Rei da Noite, aqui são os corvos, ó. Tá? Aqui, Rei da Noite, para ficar claro aqui no... Viu, HBO? Na próxima faz as anotações assim, porque dá para ver nada. Então tá aí o Rei da Noite, aí ele vê os corvos e aí, a partir disso, ele vai para a retaguarda, ou seja, ele confirma que o Bran tá ali, então ele precisa atacar, parar de ficar ali por trás, né? Interessante porque ele, inclusive, ordena que os mortos, eles avancem o fogo, né? Quando ele bota esses dedinhos dele sujo, ele ordena que os mortos avancem sobre o fogo, é isso que eles fazem, fazendo várias pontes aí e avançando. Como tem morto a dizer chega, né? Então, sacrificar uns 80 aí não tem problema nenhum, não. Só que aí, nesse momento, o Jon consegue ver o Rei da Noite, cara. Consegue perceber e parte em disparada para lutar contra ele. Eu havia comentado no episódio anterior uma referência à Guerra Nacional, Guerra Mundial Z, e tá aqui a referência, os mortos escalando neles mesmos, aí para subir os muros de Winterfell. Então, só uma referenciazinha. E aqui o nosso querido cão é agoniado com fogo, referência também ao fato dele ter ficado agoniado com fogo lá na Batalha de Blackwater, né? Batalha guiada aí pelo nosso querido Tyrion. Então lá ele ficou agoniado com fogo e desistiu de lutar. E aí lembre que depois dali ele teve um diálogo com a Sansa e meio que até a protegeu. Não sei se você lembra disso, mas foi lá no começo da série. E agora ele vai, depois aqui dessa agonia com fogo, ele vai fazer a mesma coisa só que com a Arya. Então ele meio que protegendo as duas irmãs em tempos diferentes, né? Uma vez que ele já protegeu a Arya no passado, já participou de uma longa caminhada com ela, e agora ele vai a proteger. É tanto que o Beric fala, assim, o Beric Dondarrion, você tá aí, cara, com medo? Pois diz pra essa menina aqui, ó. Olha aí o que ela tá fazendo e a Arya tá caindo, né? Então ele parte ali em busca dela e realmente a salva a gente vai ver mais à frente. A Arya tá fazendo, cara, gênia da lança aí. E um negócio da arma, um negócio interessante da arma, é porque a lança é sensacional. É uma arma brilhante. Mas em campo fechado a lança não é legal. E ela já previa que ia chamar essa batalha para dentro de Winterfell, para os corredores, onde é mais fácil matar muitos, né? Porque aí eles vão vindo aos poucos, de um em um praticamente. Então a arma dela se destaca, ó, se transforma em duas, percebe? Tá aqui bastão e aí se transforma em duas como se fossem duas espadas. E ela começa a entrar e lutar com as pessoas dentro dos corredores de Winterfell. Até que ela perde a lança, né? Perde a arma e daí fica em apuros. Aí ela se joga, pula, faz o escambau todo, ou seja, ela pega tudo que ela aprendeu ali de porrada, de tudo, cara, e vai aplicando aí ao longo da batalha até o final, quando ela incorpora ali a ninguém e passa pelos tenentes, coisa que eu vou mostrar pra vocês o exato momento que ela passou, tá? Enfim, acabando com a Casa Mormont é fato, mas por outro lado, virando a matadora de gigante. Lembra que no episódio anterior, o Tormund, que é o matador de gigante, ele conta uma história que quando tinha 10 anos matou um gigante, né? E a Lyanna agora é a matadora gigante. Lyanna Mormont é a matadora gigante, porque aos 10 anos, ou mais ou menos 10 anos, ela também matou um gigante, cara. E mais ainda, um gigante morto-vivo, né? Que é mais cruel ainda. Pena que após ela padece também. Aí uma imagem super RPG, os dragões se degladiando lá no céu, lá no alto, né? Fogo contra fogo. De novo, como eu costumo falar, Mark Simonetti, por favor, desenhe logo isso. Uma imagem retirada também dos livros descendentes aí de Game of Thrones, né? Os livros de história. E aqui a Arya utilizando aí mais um elemento, que é o elemento de ser sneak, né? De ser imperceptível, de ser fantasma, de ser ninguém. Ela vai numa cena super zumbi, meio terror por aí, ela vai se escondendo ali, se esgueirando, né? Se passando e aí não precisa nem lutar, coisa que ela também aprende. Aqui a cena que eu comentei no vídeo anterior, que assim que ela coloca a adaga, né? Tá aqui a adaga aqui no canto, assim que ela coloca a adaga, a cena muda de lado e a gente pensa que ela que sofreu o golpe. Só que aí de novo a câmera muda de lado e a gente vê que realmente foi um morto-vivo que recebeu o golpe. Elemento super legal de direção, adorei. Olha como é legal, ó. Ela vai desferir o golpe, aí muda. A gente, opa, foi ela. Não, não foi. Que aí a câmera muda rapidinho, adorei, de verdade.
E aí depois o Cão ajudando a Arya, e aqui no canto o Beric Dondarrion. Os dois caras que tinham, né, que a Arya os tinham em sua lista. Então os dois salvam ela. E mais interessante, cara, tem um negócio mais interessante que eu vou contar daqui a pouco, tá? Aqui uma imagem super Jesus Cristo do Derek, né? Do Beric Dondarrion. É Jesus Cristo aqui, né? É só um signo visual interessante. E Jesus Cristo por quê? Porque ele tá se sacrificando por ela, né? E aí a Arya conversa com a Melisandre, e a Melisandre fala o que eu comentei lá no começo, o lance de que ela vai matar isso, aquilo, e também o diálogo do Deus da Morte, né? O que é que a gente disse pro Deus da Morte? Tá aqui, ó, not today. Tá escrito aqui em mim até. Hoje não. É o que a gente diz que é um diálogo com o Syrio Forel, que inicia os treinamentos da Arya, né? Inicia tudo isso que a Arya é hoje, quem iniciou foi o Ned Stark ali contratando o Syrio Forel. E aí a Arya vê o destino dela. O legal porque da última vez que esses três estiveram juntos, e aqui embaixo, morto já, tá o Beric Dondarrion. A última vez que esses quatro, na verdade, estiveram juntos, e com o Beric também morrendo, lembre-se disso, que é justamente quando a Arya recebe lá a frase da Melisandre, e diz que nós vamos nos encontrar de novo. Então o Cão estava nessa cena, a Arya, obviamente, a Melisandre e também o Beric, que era meio que um líder ali da Irmandade Sem Bandeiras. Então olha como o Game of Thrones deu uma volta para chegar ao mesmo local, só que em cantos diferentes. Isso é legal, isso é muito carinho de narrativa, tá? Em detalhes, a Briga dos Dragões, porque tem um negócio super interessante que eu não vi na hora do episódio. Pouca gente viu também, porque eu não vi muita gente falando, tá? Na Briga dos Dragões, os dois saem bem feridos, só que o que acontece é que o dragão do Jon Snow, cara, consegue... Ó, aqui, ele tava levando aí certa vantagem, e ele consegue arrancar um pedaço do rosto do outro dragão, ó. A imagem não é boa, mas eu tive que abrir aqui a imagem. Ó, ele arranca um pedaço do rosto, tanto que o pedaço tá voando aqui, ó. Arranca esse lado aqui. E isso vai refletir no fato do dragão ficar transtornado, ficar louco. E toda vida que ele vai soltar a baforada, ele denuncia, porque a baforada foge aqui do lado, ó. Olha que legal. A baforada fugindo aqui pela bochecha do dragão, ó. Percebe? Ó, a boca tá fechada, ó. Os dentes estão cerrados, mas a baforada está saindo aqui pela bochecha, pelo olho. E mais na frente a gente vai ver como isso até ajuda o Jon Snow, porque ele consegue perceber antes a baforada no embate com o dragão. Lá no Jon Snow, Reino de Fogo, né? Olha lá, o pedaço do dragão arrancado aqui, ó. E aqui o dragão do Jon Snow caindo ao chão, pousando, entre aspas, ao chão. Então, só pra mostrar que ele realmente não morreu não, tá? Quem vê a Daenerys lutando aí no dragão é o nosso querido Jorah, e por isso que ele vai pra lá, ó. Ele corre em seguida pra lá. Então muita gente diz, em que momento que o Jorah foi ali pra ajudar a Daenerys? Foi aqui, ó. Ele larga a batalha ali meio que dentro de Winterfell e vai ajudar a Daenerys, tá? E aí o Rei da Noite recebe uma baforada, que já traz aí um monte de teorias. Será que o Rei da Noite só tem um poder contra o fogo mesmo? Ou ele é um antecedente, né? Um ancestral Targaryen, porque ele é de muito tempo. Não tinha Targaryen, ele é dos primeiros homens ali, muito provavelmente. Então, será que ele não é um sucessor, né, ou melhor, antecessor dos Targaryen? Por isso que ele sai rindo do fogo. Olha só, que arteiro, né? Ele sai rindo do fogo. E aí, em vez de ter um embate com o Jon Snow, foi algo que eu até reclamei, poxa, devia ter um embate. Não tô dizendo que o Jon Snow devia matá-lo, eu só acho que devia ter um embatezinho ali, mesmo que o Jon sofresse nesse embate. Mas o Rei da Noite, ele pensa o contrário. Ele diz, não, esse cara não me interessa não, eu quero é o Bran. Então nada com o Jon Snow. Joga fora a teoria que Jon Snow é Azor Ahai, aquele negócio todo, joga fora, elimina, levanta os mortos e diz, pois fique aí com os mortos. O Jon Snow tenta correr antes dos mortos se levantarem, mas não consegue, ó. Que é o Jon Snow, tá? Essa mancha. Jon Snow, acredite. Tá aqui os mortos aqui, compostos por selvagens, aqui no canto, imaculados, e também lá atrás do Dothraki, né? Todos aqueles exércitos que todos aqueles soldados que um dia foram do Jon e da Daenerys estão contra ele agora. E o Rei da Noite se pica, ó, vai embora. Diz aí, não, fica contigo aí, meu objetivo é outro, meu irmão. Aí um detalhe, os tenentes, que servem de absolutamente nada. Nada. Você viram pra nada nesse episódio, nada. A gente não vê nem os caras lutando. Deve ter gastado aí 15 horas pra botar essas máscaras, esse negócio todo, não serviram pra nada. Mas enfim, vamos seguir. Dentro das criptas de Winterfell, também escuridão, um pouco de Jorge Romero aí, os mortos saindo do cemitério, né, e no caso das criptas. E aí, o máximo de Jon Snow que você vai ver com Azor Ahai, com Azor Ahai, é isso aí, é o máximo de Jon Snow. Ele diz que vai precisar salvar o Bran, e a Daenerys diz, vá meu filho. E enquanto ela diz, vá meu filho, o dragão quase morre. Ia ser uma morte patética de dragão,
mas o dragão deixa a Daenerys e vai-se embora, batendo aí, tirando esses curumim do lado dele, né? Aqui o Jon Snow, quando vai ao encontro do Bran, ele vê os amigos dele lutando, ele vê o Gendry, vê o Tormund, ele vê a Brienne, vê o Jaime, vê o Sam, né? O Sam no chão, o Sam só joga no chão, parece o Neymar. Só joga no chão, ó, todo o tempo no chão. Ele vê todo mundo, mas assim, caramba, bicho, o que é que tá acontecendo? Mas não pode parar e vai em seguida aí em direção ao Bran. Aí o Jorah chega para salvar a Daenerys e essa imagem tem um negócio interessante, porque é um Dothraki contra o Jorah, né? O ex-exército, né? Os ex-soldados aí da Dany contra ela. Então o Jorah agora que um dia ajudou a recrutar esse exército, agora é o contrário, né? Tá tendo que lutar contra ele. Isso é bacana. A cena bonita aí da Sansa e do Tyrion, que eu tinha falado, eles meio que na troca de olhares dizem que agora a gente vai ter que lutar um a favor do outro. Isso não se concretiza porque a Arya resolve tudo, mas aí tem um beijo da mão do Tyrion, meio que dando lealdade pra ela, né? Ou amor, ou carinho, ou coisa parecida. Isso vai ser muito importante no futuro, eu acredito. E aqui, Jon Snow lembrando muito um filme chamado Reino de Fogo, Reign of Fire, né? Que é um filme lá com Christian Bale, Matthew McConaughey careca, não sei se você lembra, dos dragões. E aqui é uma cena muito parecida. E a baforada do dragão, o Jon consegue antecipar a baforada, tá saindo de lado aqui, tá vendo? E ele consegue antecipar a baforada, então ele consegue se esconder. Seguindo aí, nós temos o nosso querido Theon sendo perdoado e ele diz aqui, pô, me desculpa, Bran. Ele diz, não, cara, tudo que você fez eu trouxe pra cá. Aí o Bran meio que sabendo o que o Theon vai ter que fazer em seguida pra depois a Arya chegar. Porque quer queira, quer não, ele agiu, né? O Theon ali foi meio que uma distração pro Rei da Noite, apesar de muito pouca. Mas foi uma distração pro Rei da Noite, ele parte ali pro seu sacrifício, e assim morrem, né? Com a câmera colocando aqui de baixo para cima, dando total imponência para o Rei da Noite, nos colocando com muito nervoso. A gente todo tempo fica assim, será que é o Theon que vai matar? Será que é o Jon Snow? Nesse momento a gente estava, e aí, quem é que vai matar o Rei da Noite? Como é que vai ser isso? Eu lembro que eu gritava no episódio, cara, vai ter uma virada, tem que ter uma virada. Em algum momento tem que ter uma virada. E a virada é a Arya, né? Aqui de novo no detalhe, o fogo saindo pelo lado aqui do rosto do dragão, tá vendo? Ó, pelo olho aqui, sendo bonito, inclusive. Aqui a mandíbula dele arrancada, os dentes aqui acabam bem depois aqui do canino, né? Ou do dragonino. Não sei como é que chama, o canino do dragão. E aqui, cara, é o momento que a Arya passa pelos tenentes, ó. Perceba, olha pro cabelo. Olha pro cabelo dele, ó. O cabelo dele tá assim, o cabelo mexe e ele olha, como quem diz, foi isso? Isso foi a Arya, meu amigo. Olha ela aqui de trás aqui, já voando nas costas do Rei da Noite. É a Arya, a gata dos canais, que aprendeu muito bem a ser ninguém, aprendeu muito bem a ser imperceptível. Então, de novo, a única que se preparou para esse momento, preparou tanto que ela assistiu Star Wars Episódio 8, Os Últimos Jedi, no meio do caminho, e fez basicamente quase a mesma coisa que a Rey e Kylo Ren fizeram lá na batalha que eles têm, que é soltar a lâmina, pegar aqui embaixo e papocar o seu adversário, que é isso que ela faz, sendo aí a princesa prometida para matar o Rei da Noite, coisa que a Melisandre havia previsto. E aí falta agora só ela matar alguém marcante de olhos verdes, porque ela já pode ter matado alguém de olhos verdes, né? A gente não sabe, ela matou muita gente. Se eu não me engano, a Daenerys tem olhos verdes, né? Será que ela vai matar a Dany? A Cersei tem olhos verdes, será que ela vai matar a Cersei? Né? Olho caramelo, ou no caso marrom, brown eyes, foi o Walder Frey. Olho azul, no caso aqui o Rei da Noite. Será que a Arya vai chegar muito confiante aí com a Cersei? Vai morrer, cara, e por isso, quem sabe aí, o cão pode vingá-lo. Uma teoria que a Nilce, do canal Cadê a Chave, ela colocou no Twitter, que eu achei muito interessante. Ó. Tá aqui a teoria. Achei essa teoria bem interessante, super plausível. Leia com calma aí, enquanto eu aprecio um gole d'água. Leu? Agora vamos seguir, né? Vamos seguir aí pro Jorah morto, Daenerys ali abraçando o seu ex-guerreiro e o dragão, o Drogon, chegando junto ali e se abraçando também com ela. Super bonito, cansado o dragão, né? O fim da Melisandre, ela joga o colarzinho. Lembra que quando ela tira o colarzinho, ela mostra quem realmente ela é, aquela velhinha, aquela senhorinha. O colar se apaga, ela morre e assim o episódio acaba em luto. O episódio acaba sem trilha sonora. Rapidinho as imagens do próximo episódio. A Cersei ali com o exército já se preparando para um possível ataque, né, dos nortenhos, digamos assim. O norte se reagrupando, se organizando, ficou bem destruído. Aqui no cantinho a Sansa observando. E aqui, ó, os Imaculados provavelmente indo embora, ó, indo junto com a Dany
atacar Porto Real. A Dany provavelmente agora conquistou o respeito dos nortenhos. Isso pode ser interessante para Sansa decidir a lealdade dela, né? Ou como que vai ficar o norte nessa confusão inteira. A Sansa observando os dois dragões. Um bem ferido, perceba, tá bem ferido, as asas estão parecendo com o dragão que se transformou, né? O dragão lá do Rei da Noite. Aqui o Jon Snow provavelmente também indo e o Sam acho que também, né? Porque a Gilly tá olhando aqui. Aqui dá pra ver que o Tormund tá indo pelo pezinho dele aqui, um pouquinho aqui do rosto dele. O Davos também vai junto e o Jon Snow vai pra Porto Real, tá? Ele não vai ficar aí não. Aí a Dany talvez vendo o outro dragão chegar, né? O outro seu filho chegar e o irmãozinho aqui. O dragão tá rindo, cara. Só que corta pra a frota do Targaryen, né? Que é meio Greyjoy, meio Targaryen. Então, Porto Real vai ser atacado e a Cersei sabe disso. Tá junto com o Euron aí. E é assim que vai ser o concluir dessa série. É isso, cara. Muitos detalhes, né? Muita coisa. Vídeo, aí sim foi um vídeo grande. Mas não tinha como não ser porque é quase um filme. Muito grande o episódio, 1h30. Muitos detalhes que não conseguimos ver, então eu trouxe aqui para que você pelo menos conseguisse ver, né? Se eu não conseguir tirar muita coisa aqui do detalhe, cara, você pelo menos conseguiu ver a cena, né? Já é o bastante aí. Já é o suficiente. Eu espero que você realmente tenha gostado. Desculpe pela voz aqui. Estou fazendo muito esforço para falar. Sei que vou me destruir depois disso. Então talvez nem tenha o vídeo que eu prometi para essa semana aí sobre Azor Ahai. Eu deixo para outra semana, me recuperar aqui direitinho, relaxar, porque domingo à noite estou aqui, né, fazendo análise de Game of Thrones. Então, por favor, me esperem, tá? Vocês estão sendo super legais comigo aí, me dando muita audiência. Game of Thrones aí tá fazendo o canal crescer muito. E aí um dia eu vou conversar com vocês sobre isso, mas desde já, muito obrigado. Comenta aqui embaixo, diz aí o que é que eu deixei passar. Talvez eu traga no próximo vídeo. Se gostou, já sabe, joinha, cara. Se não, dislike. Um beijo em todos, até a próxima e tchau.